Boa tarde a todos. Em nome da Fundação Carlos de Gulbenkian, delegação em França, a Biblioteca Gulbenkian tem a honra e o privilégio de acolher esta tarde o professor Manuel Frias Martins nesta sessão de encontros que congregam a palavra dos autores e dos investigadores, e sobretudo neste mês de novembro, em que se assinala o centenário de José Saramago, autor português que ao atravessar fronteiras ganhou dimensão mundial e viu a sua vasta e diversificada obra reconhecida com a atribuição do Prémio Nobel da Literatura em 1998. Muito obrigada, professor Manuel Frias Martins, por ter aceitado o nosso convite. Gostaríamos, do mesmo modo, agradecer a participação de todos os que estão a assistir a este encontro. Um tempo de questões será reservado no final da apresentação. Poderão colocar as vossas questões ou comentários via chat da plataforma Zoom, que serão transmitidos ao nosso convidado, ou dialogar com ele. O professor Manuel Frias Martins dispensa qualquer tipo de apresentação longa, já que possui uma vasta produção bibliográfica. É professor aposentado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, doutorado em Teoria da Literatura, lecionou cursos, proferiu palestras e conferências a convite de instituições académicas da Europa, dos Estados Unidos e Brasil. Autor de uma vasta obra, é crítico literário, com inúmeras colaborações em jornais, revistas, contribuiu e continua a contribuir com inúmeros artigos editados na revista Colóquio Letras da Fundação Carlos de Gulbenkian. Também participa em programas radiofónicos, sendo atualmente presidente da Associação Portuguesa dos Críticos Literários. Para além de textos ensaísticos, dispersos por atas de congressos e volumes coletivos, publicou, entre outras obras, A Espiritualidade Clandestina de José Saramago, publicada pela Fundação José Saramago em 2014, que em 2015 recebeu o Grande Prémio de Ensaio atribuído pela Associação Portuguesa de Escritores e que se encontra atualmente editado na sua segunda edição e da qual nos vem hoje falar. O professor Manuel Frias Martins tem consagrado especial atenção à obra de José Saramago e com este ensaio convida-nos, enquanto leitores, a assistir a uma temática menos trabalhada e estudada, a da espiritualidade. Professor Manuel Frias Martins, uma vez mais, muito obrigada e desde já lhe deixo a palavra. Muito obrigado, doutora Cristina Costa. Para já os meus agradecimentos à Biblioteca da Fundação Carlos de Gulbenkian de Paris, que através de si, a doutora Cristina Costa, me convidou e eu aceitei com todo o gosto o convite. É ótimo estar assim à distância, porque não temos, enfim, aquelas partidas que às vezes os aviões nos pregam, mas, enfim, a presença é sempre muito mais agradável. Seja como for, estamos neste meio, que é de facto um meio excelente, e felicito a Biblioteca pela iniciativa e cumprimento todos os participantes, o público em geral. Em primeiro lugar, quero referir o seguinte. Hoje é mais uma das muitas sessões que eu tenho feito acerca de José Saramago neste quadro de comemoração do centenário. De tal maneira que, por vezes, eu sinto que o escritor se transformou quase na minha segunda pele. E no meu duplo, a obra dele, de facto, está continuamente na minha mente, desde o final do ano passado e até ao final deste mês, praticamente. Portanto, neste sentido, é neste sentido que, de facto, desde logo, o Saramago constitui uma referência fundamental, continua a ser uma referência fundamental, não só no meu horizonte intelectual e académico e ensaístico, mas também na minha própria vida. Dito isto, o meu livro, em 2014, veio colocar uma questão radicalmente nova, de facto, no quadro dos estudos saramaguianos. Isto não quer dizer que a ideia da espiritualidade fosse algo que nós tivesse quase intuitivamente
na mente de muitos leitores e ensaístas. Mas o que acontecia era que muitos deles encaravam o interesse que o Saramago sempre demonstrou pelas questões bíblicas, pela herança cristã, encaravam-no sempre como algo que tinha a ver com a religiosidade. Ora, a minha diferença está exatamente aqui. Eu julgo que a maior parte das pessoas estava a olhar para a floresta certa, mas estava a ver a árvore errada. A árvore não tinha nada a ver com religião, mas sim com a espiritualidade. Saramago continuou sempre a dizer que era um ateu. Sem dúvida que era um ateu, mas não era um ateu básico. Tal como não era um comunista básico. Então, o que faltava, julgo eu, era entender o Saramago num outro quadro, fora da caixa, se quisermos, que fosse exterior à doxa, normalmente à doxa académica, à doxa ensaística, que o colocava, desde logo, quase numa prisão ideológica do comunista básico e do ateu básico. No fundo, o meu contributo está exatamente aí. Tentar perceber o Saramago para além da religião. Mas nunca esquecendo, evidentemente, que a herança religiosa está lá. A herança cristã está naquilo que eu chamo a memória autobiográfica do Saramago. Desde novo, desde muito cedo, as questões bíblicas, o interesse, a curiosidade, a interrogação em torno da ideia de Deus, em torno da religiosidade, preocupa Saramago. O primeiro livro chama-se, enfim, tinha ele 25 anos, intitula-se Terra do Pecado. É evidente que este título não é da responsabilidade de Saramago, viemos depois a saber, mas não há dúvida que, sendo responsabilidade do editor, por alguma razão este título apareceu. Mas o segundo livro, que demorou muito tempo depois a ser conhecido, Claraboia, acabou também por incorporar, designadamente através de diálogos entre duas personagens, Isaura e Tia Amélia, uma ligação, por exemplo, Deus e a beleza, a questão de Deus e da beleza. Isto depois vai reproduzir-se em toda a obra posterior do Saramago. Nós temos inúmeros exemplos de livros, por exemplo, a Segunda Vida de Francisco de Assis, para além de, evidentemente, o Evangelho segundo Jesus Cristo, Caim, inúmeros exemplos na obra que gravita em torno da problemática religiosa, sim, mas também institucional, no sentido daquilo que é o julgamento da prática eclesiástica, da prática da Inquisição. E o Memorial de Convento, nesse domínio, é inultrapassável, mas também, evidente, isto em termos de encenação, se quisermos, das práticas, por exemplo, dos autos de fé, mas depois o Evangelho segundo Jesus Cristo tem 5, 6 páginas em que Saramago inventaria alguns dos milhares supliciados, torturados, queimados pela Inquisição. Portanto, há um julgamento, de facto, neste sentido, das instituições eclesiásticas e, em particular, da Inquisição. Mas, acima de tudo, Saramago faz literatura. E, ao fazer literatura, evidentemente, sem esquecer este universo que eu acabo de referir, mas ao fazer literatura, constrói ou vai construindo um universo muito próprio. Um universo que tem, julgo eu, uma figura central: Jesus. Antes de ir à questão de Jesus,
que me parece ser central em toda a obra de Saramago, e em particular no Evangelho, mas em toda a obra de Saramago, eu queria referir o seguinte. Quando a questão da espiritualidade se me coloca, eu encontro-me na necessidade de definir espiritualidade. E encontro uma dificuldade muito grande, porque espiritualidade é um conceito extraordinariamente difícil de sintetizar e definir. E porque Saramago estava a fazer literatura e era, acima de tudo, um literato, eu entendi a espiritualidade, e continuo a entendê-la, como o estado poético do espírito. O estado poético do espírito eu já vou desenvolver esta ideia, mas é esta ideia de espiritualidade como estado poético do espírito que me vai possibilitar afastar a espiritualidade da religiosidade. Em primeiro lugar, consideremos, mesmo no quadro normal de entendimento da espiritualidade ligada à religiosidade, porque, como nós sabemos, na cultura judaico-cristã, digamos que a religião absorveu todo o campo semântico da ideia de espiritualidade, todo o campo semântico durante séculos pertenceu, quando se referia à espiritualidade, pertencia à religiosidade e, portanto, à religião cristã, no caso que nos ocupa. No entanto, há religiosidade, ou pode haver religiosidade sem espiritualidade, tal como pode haver espiritualidade sem religiosidade. Entenda-se a religiosidade, por exemplo, meramente colocada no âmbito dos rituais, do cumprimento de rituais. Onde é que está, mesmo no âmbito religioso, onde é que está a espiritualidade aqui? Desapareceu. Por sua vez, espiritualidade pode existir sem religiosidade. Isto é, e agora entro no meu próprio entendimento da espiritualidade como estado poético do espírito, perante uma paisagem deslumbrante, perante uma ação humana que nos toca fundo o coração. Tanto num caso como no outro, nós não temos palavras para definir aquela emoção que sentimos. Alguém do domínio religioso poderá dizer: aqui está uma manifestação de Deus. Perante uma paisagem magnífica, avassaladora na sua beleza, esta é a obra de Deus, dirá o homem religioso, o homem ou a mulher. Pois bem, perante a mesma paisagem, nós podemos, perante aquela experiência tão profunda que nos toca os sentidos e ao mesmo tempo nos impede de classificar, encontrar palavras para aquele deslumbramento, nós podemos dizer que estamos perante uma experiência espiritual. Isto é, não há necessidade de colocar Deus na equação da beleza. É, portanto, um estado poético do espírito, é uma dimensão da transcendência, não no sentido religioso, mas da transcendência no sentido quase de expressão afetiva, de expressão até psicológica perante o mundo que nos rodeia. Tanto no caso da natureza, como no caso de uma ação humana que transcende aquilo que pode ser o egoísmo de todos nós. Um ato de generosidade, de compaixão. E a propósito da compaixão, permitam-me que acrescente algo mais. Num determinado capítulo do meu livro, eu falo da ética da compaixão. E associo esta ética da compaixão à espiritualidade de Saramago. E sem essa ética da compaixão, isto é, aquilo que nos leva a ter uma relação com o outro, que sofre, que nada tem, e perante o qual nós temos ou devemos ter uma responsabilidade muito especial, perante isto,
nós podemos dizer, bom, esse é o espírito cristão. Sim, quantas vezes nós vemos esse espírito cristão não ser aplicado ao longo da história? Portanto, a ética da compaixão é esta relação com o outro que sofre, com o mundo, fora do egoísmo ou de condenação dos egoísmos daqueles que tudo têm e mais querem ter ainda. Obviamente isto liga-se com a dimensão política do homem histórico, José Saramago, como nós sabemos. É um marxismo? Será um marxismo? Eu estou neste momento a fazer um segundo livro, mais pequeno que o outro, em torno de um conceito que eu apresentei pela primeira vez há poucos meses na Gulbenkian, num congresso sobre Saramago, que é o conceito de democracia espiritual, em que Tolstói, para mim, é o grande referente desta dimensão, deste envolvimento ético da compaixão, que vai dar um homem histórico Saramago aquele empenhamento social que nós lhe conhecemos e que lhe associamos ao comunista básico, mas que o escritor, também ele próprio, coloca nas suas personagens dimensões humanas, éticas, e para mim uma dessas grandes personagens é de facto Belimunda, do Memorial do Convento, mas também, e agora volto àquilo que eu deixei em suspenso, Jesus. Jesus é, julgo eu, o grande herói de Saramago. Saramago não tem necessariamente, não é de facto um homem religioso, mas tem necessidade de Deus. Mas tem uma necessidade de Deus como personagem literário. Mas o seu envolvimento ético é com Jesus, com a personagem histórica de Jesus. Eu irei ler algumas passagens, primeiro do Evangelho segundo Jesus Cristo, e depois de um outro texto magnífico que ele escreveu a pedido de um músico espanhol, Jordi Savall, para ilustrar um CD em que a peça que continha a peça do Joseph Haydn, As Últimas Palavras de Cristo na Cruz. E o Saramago escreveu 7 palavras. E a última palavra é de facto arrasadora. Eu irei ler essa passagem, mas antes eu julgo que devo perguntar à doutora Cristina Costa quanto tempo é que está previsto para a minha intervenção. O tempo que eu quiser. O tempo que eu quiser. Então ficamos aqui até amanhã. Não, normalmente é 1h30, mas esteja à vontade. 1h30 de conversa ou de intervenção minha? Pode ser intervenção e depois deixamos... Não, 1h30 também não. Pronto, não, mas se quiser... Pronto, era só para me orientar. 1h e Tá um bem. quarto, por aí. Eu vou ler uma passagem, podemos começar já. Vou ler primeiro uma passagem que julgo define a relação de Saramago com Deus. É um conjunto de 5 definições de Deus que ele foi, em alturas diferentes, foi avançando e que tocou fundo em alguns teólogos que dizem que talvez tenha sido uma das melhores definições que eles encontraram de Deus. E um desses teólogos é um espanhol, Juan José Tamayo, o outro, muito conhecido da teologia da libertação, o brasileiro Leonardo Boff. E então Saramago tem estas 5 definições de Deus. Primeiro, Deus é o silêncio do universo e o homem, o grito que dá sentido a esse silêncio. Segunda definição, Deus não precisa do homem para nada, exceto para ser Deus. Terceira, cada homem que morre é uma morte de Deus. E quando o último homem morrer, Deus
não ressuscitará. 4. Os homens a Deus perdoam-lhe tudo. E quanto menos o compreendem, mais lhe perdoam. 5. Deus, um todo arrancado ao nada, por quem é pouco mais que nada. Ora, este modo de pensar Deus não tem de ser equivalente a um ato de fé, de crença ou de religiosidade. Mas é um gesto que indicia uma necessidade de compreensão, de busca de sentido. E é este Deus que não é independente do homem e que está na origem do ateísmo de Saramago, mas ao mesmo tempo faz dele não um ateu vulgar, básico e sobretudo indolente, mas faz dele um ateu que interroga, que é incapaz de provar a existência de Deus, mas também a inexistência de Deus. Isto dá a Saramago uma capacidade criativa que poucos escritores depois vão revelar. E é esta capacidade criativa que vai ser transferida para os romances de temática bíblica. Nomeadamente, o Evangelho segundo Jesus Cristo e Caim. Caim vai ser uma espécie de vingador de um Deus que pouca atenção dá ao homem, que é criado pelo próprio homem, segundo estas definições, mas que enquanto alguém ou uma entidade em quem os homens confiam, é um Deus que atraiçoa a própria humanidade. E Caim vai ser o seu vingador. Quem conhece o romance Caim sabe que Caim elimina a humanidade que Deus tinha destinado a uma nova humanidade, que Deus tinha destinado para salvar a velha humanidade e tinha destinado Noé a levar na sua barca. Caim mata aquela gente toda. Simbolicamente está a matar a humanidade criada ainda e sempre por um Deus amoral, que só se preocupa com a reprodução da espécie e pouco mais do que isso. E, portanto, em o Evangelho segundo Jesus Cristo, é este Deus que vai ser também posto em julgamento, não de uma forma tão violenta como em Caim, mas de uma forma uma forma mais subtil, mas ainda mais eficaz, que é Jesus como o protagonista da interrogação. Jesus que é levado ao engano pelo Pai, que é levado à morte pelo Pai, e que pede aos homens que perdoem o Pai por ter levado o seu filho à morte. E o último parágrafo do Evangelho segundo Jesus Cristo é, para mim, um dos grandes momentos da literatura mundial. O momento em que Jesus pede aos homens que perdoem o pai que o matou. Para mim, neste meu livro, tenho um capítulo exatamente acerca daquilo que considero ser a essência do perdão. A essência do perdão está quando nós conseguimos perdoar o imperdoável. E o imperdoável é o pai matar o seu filho, ter levado o seu filho à morte. E Jesus pede aos homens perdão pelo pai que o levou à morte. A última passagem, o último parágrafo do Evangelho de Jesus Cristo, e se não se importam, eu irei ler, é para mim, de facto, uma das passagens mais pungentes daquilo que eu acabo de dizer. Leio. Jesus está na cruz. Jesus está na cruz e prestes a morrer. E Saramago, tomem atenção a um modo como Saramago nos coloca na mente de Jesus, nos absorve pela escrita literária, nos absorve
nos coloca dentro da mente de Jesus e, sobretudo, no afeto de Jesus. Jesus morre. Morre. E já o vai deixando em vida. Quando súbito o céu por cima da sua cabeça se abre de par em par e Deus aparece, vestido como estivera na barca, e a sua voz ressoa por toda a terra, dizendo: Tu és o meu filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Então Jesus compreendeu que viera trazido ao engano. Como se leva o cordeiro ao sacrifício? Que a sua vida fora traçada para morrer assim, desde o princípio dos princípios. E subindo na lembrança o rio de sangue e de sofrimento que do seu lado irá nascer e alagar toda a terra, clamou para o céu aberto, onde Deus sorria. Homens, perdoai-o, porque não se sabe o que fez. Depois foi morrendo no meio de um sonho. Para mim, esta é a espiritualidade clandestina de José Saramago. Em termos literários, é um dos momentos mais sublimes da literatura mundial. Em termos da minha leitura de Saramago, é um dos momentos de revelação da espiritualidade clandestina de José Saramago. Uma espiritualidade que encontra em Jesus uma espécie de herói que, à maneira grega, do herói trágico grego, do molde trágico grego, um herói que reconhece finalmente, é a anagnórisis grega, reconhece finalmente o seu destino, que foi ter sido levado ao engano pelo pai, para a morte. A anagnórisis grega, este é o molde do herói grego. Bem como a amártia grega também. Mas, sobretudo, este molde grego, que entretanto está desenvolvido no livro, por oposição a Caim, que eu julgo que é um herói cristão, ou feito a partir do molde do herói cristão, mas não é esta altura para desenvolver agora este tópico. A segunda, eu insisto nesta segunda ideia de que Jesus é a alternativa a Deus, é a alternativa humana a Deus, é o homem. É o homem que pode encarar a humanidade de frente, ao contrário de Deus. Pode indicar o caminho da compaixão e do perdão, ao contrário de Deus. E, portanto, o Jesus de Saramago é, de facto, o grande herói saramaguiano. Tudo aquilo que rodeia o escritor José Saramago, quer nestes livros, quer nos anteriores, isto é, aquilo que é, no essencial, o modo espiritual de encarar a natureza humana, o mundo, o que se quiser, tem na sua origem esta figura de Jesus. Finalmente, eu gostava de vos colocar perante uma outra situação, que é aquela que eu já referi, que é aquela que nos diz, a propósito das 7 palavras de Cristo na cruz, na última palavra, a sétima palavra de Cristo, que é no fundo um texto longo, relativamente longo, a propósito da peça do Joseph Haydn, e depois a partir daqui direi mais 2 ou 3 coisas e passarei à discussão. Com certeza que estarão mais interessados em colocar questões do que em ouvir coisas que eventualmente já poderão ter lido. Então, diz Saramago nesta... Deixem-me acender a luz, que isto já está em Lisboa, também já é quase noite. Deus, Pai, Senhor. Deus está na cruz mais uma vez.
Desculpem, Jesus está na cruz mais uma vez. Tal como no final do Evangelho segundo Jesus Cristo. Deus, e fala com o Pai. Deus, Pai, Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e a carne que o continha, essa ficará agarrada a este madeiro, enquanto o que de mim resta não for levado ao túmulo, de onde ao terceiro dia ressuscitarei. Se forem certas as palavras que puseste na minha boca, para que as ouvissem os que me seguiam. Censurou, mas Pedro, que me chamou de parte, e disse: Deus te livre de tal. Uma coisa assim nunca te há de suceder. Eu respondi: sai da minha frente, Satanás. Impedes-me o caminho, porque não entendes as coisas à maneira de Deus, mas à maneira dos homens. Foi isto que eu lhe disse. Mas agora, Deus, Pai, Senhor, agora que o meu espírito já deve ter chegado às tuas mãos, permite-me que procure também eu entender as coisas à maneira dos homens. Poderá o meu corpo, sem um espírito que o anime, levantar-se e sair do sepulcro, arredando a pedra que lhe tapa a entrada? E outra pergunta mais. Que sucederá comigo durante esses 3 dias? Apodrecerei. Será já com os primeiros sinais de podridão na cara e nas mãos que me apresentarei diante de Maria Madalena? Vivi no mundo como homem durante 30 anos. Primeiro criança, depois adolescente, depois adulto, até este dia. Se te digo coisas que estás farto de saber, é para que compreendas por que razão aparecerei a Maria Madalena antes que a qualquer outro. Acabamos. Representei o meu papel o melhor que podia. O futuro dirá se o espetáculo valeu a pena. E agora, Deus, Pai, Senhor, uma última pergunta. Quem sou eu? Em verdade, quem sou eu? Quem somos nós, afinal? Quem somos nós? Esta é a pergunta que fica no ar depois de ler Saramago. Depois de ler este texto de Saramago. Esta é a pergunta que fica no ar e que só os grandes escritores, em passagens que para mim são sublimes como esta, em passagens literariamente sublimes e também intelectualmente sublimes. São estas e outras passagens como esta que nos colocam perante a razão espiritual, que está inscrita no desassossego intelectual de José Saramago. Mas também, se calhar, no desassossego intelectual de cada um de nós, atores, no fundo, da vida, das ideias, das esperanças, das angústias, das dores, das felicidades e infelicidades, que, no fundo, compõem a nossa existência. Dito isto, acho que, no essencial, é o que define a espiritualidade clandestina de José Saramago, tal como eu a entendo. E, entretanto, passaram 65 minutos, creio eu, ou enfim, meia hora ou 40 minutos, acho que já chega. Doutora Cristina Costa, fico ao dispor de quem quiser fazer perguntas. Podemos desde já começar por agradecer e felicitar o nosso convidado por esta apresentação, que de certo vai suscitar questões ou comentários. Estejam à vontade, podem solicitar a palavra e dialogar com o professor Manuel Frias Martins. Se eu souber responder. Não, ninguém quer tentar? Falei durante quanto tempo já agora? Eu tenho aqui... Mais ou menos
40 minutos, sim, não? Exatamente. Está bem. É mesmo aquilo que se recomenda nestas situações. Vamos ver, vamos aguardar um bocadinho. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Bom, talvez voltar sobre um aspecto. Portanto, o seu trabalho dá-nos a conhecer um Saramago que é muito interessado, atento e crítico à Bíblia e em que na sua obra se encontram bastantes ressonâncias. Portanto, Da Bíblia. Sim, talvez evocar esse aspecto. Saramago deve ter sido um leitor atentíssimo da Bíblia. E não sei se disse, mas se não disse, faz todo o sentido dizer-nos que nós podemos afastar-nos do cristianismo, mas o cristianismo não se afasta de nós. Através da educação, através da cultura, através do nosso crescimento dentro da cultura cristã. E, portanto, o leitor que ele foi da Bíblia decorre muito deste homem perguntador, deste homem que está constantemente a questionar aquilo que a sua cultura lhe deu, designadamente do ponto de vista religioso. E os seus livros são exatamente tentativas de resposta a tudo isto. Quando há pouco eu referia a espiritualidade e o modo como se calhar o meu livro de facto veio introduzir um desvio à doxa àquilo que era a consideração dominante. Hoje eu reconheço, 6 anos depois, 6 anos depois, a segunda edição sai em 2020, 6 anos depois da publicação do meu livro, nós encontramos numa espécie de interesse cada vez maior por questões espirituais, há sessões sobre espiritualidade. Ainda há pouco tempo eu encontrei em Coimbra o anúncio, no mês passado, de uma tertúlia que discutia a relação entre o vinho e a Bíblia. E, portanto, a espiritualidade e o vinho. É claro que isto já é quase caricato, mas demonstra como nós estamos a viver hoje numa espécie de universo de espiritualidade líquida, isto é, em que tudo é espiritual. E quando é espiritual é religioso, mas julgo pelo menos, já se conseguiu estabelecer uma fronteira entre o religioso e o espiritual, de tal maneira que de facto se podem fazer colóquios ou qualquer coisa que liguem a espiritualidade ao vinho e o vinho à espiritualidade, consoante a alegria das duas coisas, não é? Proporcionadas pelas duas coisas. Mas eu vi que há aí qualquer coisa. Há aqui alguém que quer intervir? E eu apenas para incitar os nossos espectadores a colocar perguntas. Digam-me só, os participantes no público são estudantes, são pessoas interessadas, há tudo um bocadinho. A maior parte dos participantes são professores. Então, caros colegas, não têm dúvidas. Não querem fazer, enfim, pelo menos têm direito ao contraditório, não sei se estão de acordo, em desacordo. Eu é que não posso inventar perguntas. Mas posso avançar com, enfim, aquilo que poderá ser o desenvolvimento da espiritualidade como um estado poético do espírito. E
e que eu julgo que vale a pena, neste momento, entendermos que a espiritualidade, neste quadro, é uma espécie de energia criativa. Isto é, algo que é uma experiência que está dentro do próprio movimento humano para fora de si, para o outro, para a natureza, para o mundo. Quando nós temos essa experiência, por exemplo, no domínio da natureza, nós podemos ficar inevitavelmente com uma sensibilidade ecológica. Para nós a natureza pode ser demasiado importante para não, a castigarmos como estamos a castigar. E julgo que isto decorre de uma atitude espiritual tal como eu a entendo. Amar a natureza é, de certo modo, uma expressão espiritual da nossa relação com o mundo que nos rodeia. A obrigação que nós temos perante a natureza. Eu julgo que isto é uma forma de amor e uma forma de compaixão também, e julgo que isto estava no espírito de Saramago. A espiritualidade de Saramago passa exatamente por aqui, e a espiritualidade entendida como o estado poético do espírito provoca ou dá origem ou possibilita pelo menos essa atitude essa atitude ecológica face à responsabilidade que nós podemos sentir perante o que estamos a fazer à natureza e a nós próprios, indiretamente, não é? Como nós sabemos. Bom? Não vejo outras questões, mas posso talvez colocar-lhe outra relativamente não só ao diálogo que José Saramago tem com a Bíblia, mas também com outros textos, com outros autores. Outros autores. E refere-se a outros escritores. Exato. Eu acho que ninguém é um Adão logo pela manhã. Uhum. E, portanto, todos somos influenciados por alguém. Para mim, os grandes modelos que influenciaram Saramago encontram-se na literatura russa do final do século XIX, princípio do século XX, em Dostoiévski e em Tolstói. Aliás, o Saramago foi tradutor da Ana Karenina, do Tolstói. Mas, para mim, e foi esse o ponto de vista que eu defendi no Congresso da Gulbenkian, em Lisboa, em junho, para mim o Tolstói é, acima de tudo, o influenciador do pensamento de Saramago. É o ensaísta Tolstói. E o romancista que o influencia, de facto, Dostoiévski. Dostoiévski é uma espécie de sombra que paira permanentemente em Saramago. É evidente que é preciso ter unhas para querer rivalizar com estes dois monstros, não é? E, pelos vistos, Saramago tinha essas unhas, não é? Mas os autores, nesse quadro de certo modo, da ansiedade da influência, que é um conceito cunhado pelo Harold Bloom, como nós sabemos, essa ansiedade da influência, eu sinto-a muitas vezes em alguns textos de Saramago. Por exemplo, a questão da culpa e da responsabilidade, que nós vamos encontrar espalhada por observações que o Saramago faz, mas sobretudo também em alguns romances, a questão da culpa e da responsabilidade é um tema claramente de Dostoiévski, não é? E, portanto, a ansiedade da influência existe em Saramago e é sobretudo neste chapéu de chuva, digamos assim, que vai de Dostoiévski a Tolstói, estes dois monstros, de facto, da literatura mundial. Depois, é evidente que se nós começarmos a arranhar os textos, vamos encontrar afinidades com o chamado
realismo mágico sul-americano, não é? E com aqueles autores de referência, alguns deles até amigos de Saramago, como o Gabriel Garcia Marques, e que, de facto, encontramos situações comuns, por exemplo, na Jangada de Pedra, há eu vou utilizar agora um conceito que não é muito utilizado, mas que faz todo o sentido. Há em Saramago aspectos preternaturais. Preternaturais o que é? Sobrenaturais? Não. Preternaturais, isto é, estranhos. Acontecimentos estranhos, misteriosos. Eu dou um exemplo, e que tem a ver exatamente com a influência do chamado realismo mágico sul-americano. Eu dou um exemplo. Na Jangada de Pedra, a Joana Carda, para quem conhece o romance, a Joana Carda está nos Pirineus e traça com uma vara de negrilho um traço no chão, faz um risco no chão. E esse risco no chão vai provocar um abalo de terra que vai separar a Península Ibérica do resto da Europa. Depois dá origem àquilo que nós sabemos, que é a viagem da Península transformada em Jangada de Pedra. Este momento misterioso é claramente influenciado pelo realismo mágico sul-americano. Ainda na Jangada de Pedra nós temos um bando de aves que é uma espécie de simbólico de algo misterioso que nós não sabemos bem explicar, que tem uma relação com o homem. Os próprios animais, tudo isto, este mistério, esta preternaturalidade tem claramente a ver com a influência do realismo mágico, chamado realismo mágico sul-americano, e em particular com o Gabriel Garcia Marques. Respondi? Exato. Portanto, volto a colocar a questão. Se alguém quer colocar questões ou comentários, é o momento. Não. Não posso inventar. Eu não sei se será bom ou será mau este silêncio dos meus colegas, ou de elementos do público, não sei se será bom ou será mau. Será que eu fiz também uma intervenção tão aborrecida, tão chata, que não mereça atenção? Não sei, olha, sim, peço imensa desculpa. Mas olha, é o que há. Não, mas foi muito bem, foi ótimo. Foi muito, muito interessante, muito rico e leva-nos a compreender melhor o seu ensaio. Portanto, uma vez mais, agradeço em nome da Biblioteca Gulbenkian ao nosso convidado, o professor Manuel Frias Martins, este belo encontro em torno do livro, do seu ensaio A Espiritualidade Clandestina de José Saramago, atualmente disponível na Biblioteca Gulbenkian, assim como todo o seu trabalho. Queremos também agradecer a todos os que do outro lado assistiram, sem esquecer a nossa colega Isabel Barros, e este encontro será colocado em breve no site da Fundação e será divulgado através das nossas redes sociais, Facebook e Twitter. Uma vez mais, muito obrigada a todos e uma vez mais obrigada, professor. Muito obrigado pelo convite e, olha, desejo que em próximas sessões vocês tenham mais interação com o público, está bem? Muito obrigado. Obrigada, uma boa tarde. Tchau.